precisa abrir um processo de inventário e não tem ideia de quanto vai custar, fica nesse vídeo que nós vamos falar sobre os valores de um processo de inventário. Olá, eu sou Josilene Rosa, advogada de famílias e heranças, sejam bem-vindos ao meu canal. Primeiramente, é importante saber que as descrições que eu vou passar aqui são para todo o Brasil, apesar de que algumas porcentagens podem mudar dependendo da tabela de cada estado, porque um dos maiores gastos que tem dentro do processo de inventário é o imposto, e isso vai depender de cada estado. Então, nesse vídeo, eu vou usar o estado de Minas Gerais como exemplo, que é o estado onde eu moro, como exemplo para a gente poder ter uma quantificação melhor e um exemplo mais específico. Mas aqui no canal eu já falei sobre as despesas também no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então já se inscreve no canal para não ficar por fora de nada e acompanhar todo esse conteúdo. E vamos começar com ele, o imposto ITCMD. Ele com certeza vai ser o maior gasto que você vai ter dentro do seu processo de inventário, se for incidente. Podem haver questões de isenção, mas isso é o tema de um vídeo anterior, se eu não me engano, da semana passada. Volta lá para você conferir se você também pode encaixar o seu processo numa das hipóteses de isenção. Mas, se você não tiver uma isenção, com certeza o imposto vai ser o maior gasto que você vai ter dentro do processo de inventário. E esse imposto é devido porque haverá a transmissão dos bens do falecido para os seus herdeiros. E a lei determina dessa forma: toda vez que houver a transmissão de bens do falecido para os seus herdeiros, haverá a incidência desse imposto ITCMD. Em resumo, cada estado terá uma regulamentação própria sobre quais os bens vão sofrer essa tributação. Porém, nós podemos generalizar que os carros, casas, apartamentos, terrenos, aplicações financeiras que o falecido tiver deixado, joias, quadros e obras de artes, todos sofrerão essa tributação. Aqui em Minas Gerais, o imposto é cobrado a 5% sobre o valor desses bens que estão no processo de inventário. Em São Paulo, é cobrado o valor de 4% sobre os bens. E no Rio de Janeiro, essa tabela ela é progressiva. Então, quanto mais bens você tiver no Rio de Janeiro dentro do processo de inventário, maior será a sua carga tributária. E pode variar de 4% a 8%, que é o máximo que a lei permite. Nós devemos lembrar que a família poderá vender ou alugar um bem se precisar levantar o dinheiro para pagar esse imposto, mesmo dentro do processo de inventário. Então não se desespere, pois nesse sentido podemos obter descontos e parcelamentos sobre as condições que devem ser analisadas caso a caso pelo advogado especialista. E vamos para o segundo gasto que acontece dentro do processo de inventário: as custas do processo. No inventário judicial, que é aquele feito pela supervisão de um juiz no fórum, vão ter custas que serão destinadas aos tribunais. E também podemos ter as custas do inventário extrajudicial, que é aquele feito no cartório de notas, e essas custas ficam para o cartório. No inventário judicial, as custas são taxas que a família pagará, ou seja, os herdeiros pagarão ao serviço dos tribunais. Essas custas vão variar de acordo com os bens que estão dentro do processo de inventário. Então, quanto mais bens nós temos no processo de inventário, mais custas a família pagará. Mas vamos saber sobre alguns detalhes sobre as custas processuais no estado de Minas Gerais. Na descrição do vídeo eu deixei a tabela das custas processuais no estado de Minas Gerais. Vocês podem acessar lá e comparar o valor que tem de bens no processo de inventário de vocês e já analisar quanto vocês pagariam de custas processuais nesse caso. Em Minas Gerais, os inventários que não excedem 25 mil UFENs, ou seja, até 119 mil reais, vão receber a isenção destas custas processuais. Caso a família não tenha essa isenção, ela também poderá pedir o parcelamento dessas custas processuais no estado de Minas Gerais. É importante saber
que caso a família consiga comprovar uma baixa renda, ela poderá ter a isenção dessas custas através da gratuidade de justiça. Mas isso é uma coisa que tem que ser comprovada e analisada caso a caso. O seu advogado vai requerer isso dentro do processo e o juiz vai decidir a depender das provas que houverem. Agora, sobre as custas no inventário extrajudicial, aquele que é feito dentro do cartório, não haverá gratuidade, nem isenções e nem parcelamento por parte do cartório. A família tem que arcar com esses valores dentro do processo de inventário. E como acontecerá? A família precisará fazer uma escritura dentro do cartório de notas e pagará, de acordo com o valor dos bens que estão no processo de inventário, o valor da escritura. Então, para ajudar vocês, eu já deixei lá no blog também a tabela dos cartórios de Minas Gerais, no qual vocês podem dar uma olhada. Qual é o valor do bem que vocês têm e qual é o valor das custas no inventário extrajudicial. Vamos para o terceiro tipo de despesa que você pode ter dentro do processo de inventário. As custas com certidões, documentos e outras despesas necessárias. Tudo que nós falamos dentro do processo de inventário tem que ser comprovado e a gente faz isso através de documentos. Por isso, esses documentos têm que ser atualizados. Então, alguns desses documentos, as certidões, eles vão ser gratuitos nos órgãos públicos, mas alguns vão ser pagos. Então, a família tem que deixar reservado um valor para esses gastos. Excepcionalmente, durante o processo de inventário, se houver muita discussão entre os herdeiros, podem aparecer outros gastos, como, por exemplo, avaliadores de imóveis, impugnação de cálculos, então seria necessário um contador. Para esses gastos, a família tem que avaliar, separar um dinheiro se for necessário, e isso só dá para saber no decorrer do processo de inventário. Vamos para o quarto gasto que você terá dentro do processo de inventário: as despesas com honorários advocatícios. É obrigatório o acompanhamento de um advogado dentro de um inventário, seja ele no judiciário ou seja ele no cartório. Esse advogado, ele pode ser um para cada herdeiro ou um advogado representando todos os herdeiros se houver acordo dentro do processo. A tabela da OAB de Minas Gerais orienta que os advogados cobrem 6% sobre os bens do falecido, observando um limite mínimo de R$4.000 por inventário. Contudo, esse valor pode variar de acordo com as características do caso, a quantidade de herdeiros, se há acordo ou não, e até o tipo de procedimento que será adotado, se for judicial ou se for extrajudicial. Essa é uma negociação que pode haver entre o advogado e o cliente. Até aqui eu falei para vocês os gastos que vão acontecer em todos os inventários. Porém, se o seu inventário tiver imóveis como casas, terrenos, apartamentos, ele também terá mais um gasto, que é o gasto com registro de imóveis. Ou seja, finalizando o inventário, você deverá levar ao formal de partilha, que é a sentença que o juiz vai dar, para registro no cartório de registro de imóveis. Esse ato do registro de imóveis é o único ato que vai alterar lá na matrícula do imóvel, transferindo de fato o bem imóvel do nome do falecido para os seus herdeiros. Esse é um procedimento que é feito no cartório de registro de imóveis e não tem como escapar das suas custas judiciais. O objetivo desse vídeo é simplificar. Eu também deixei lá no artigo do blog a tabela de custas no caso dos registros de imóveis de Minas Gerais. Mas como eu te ajudei, você também tem que me ajudar. Se você ainda não curtiu o canal, já curte o vídeo aqui embaixo, que agora a gente vai entrar no caso prático, para vocês entenderem como ficou tudo isso que eu falei num exemplo. Vamos entender como ficaria o inventário do João. O João era casado em regime de comunhão universal de bens com a Maria. Ele teve 2 filhos durante o casamento, o Pedro e o Tiago. Durante o casamento, eles adquiriram um patrimônio de R$500.000. Quando ele faleceu, a família procurou uma advogada a fim de que todos os herdeiros fossem representados por apenas um advogado. Vamos aos cálculos? Então, de um patrimônio de R$500.000, nós precisamos retirar a meação da esposa, que perfaz R$250.000, pois a meação não compreende a base de cálculo. Nós temos o valor do imposto em Minas Gerais, que é de 5% sobre os R$250.000,
que sairia a R$ 12.500. O valor dos honorários da advogada, em 6% sobre o monte partível, no caso calcularíamos R$ 15.000. Lembrando que nesse ponto pode haver negociação entre a advogada e os clientes. Depois precisamos escolher qual procedimento seria adotado, judicial ou extrajudicial. O processo judicial teria custas de R$ 3.076. As custas no inventário extrajudiciais seriam R$ 4.550. Após finalizar o inventário, nós temos a fase de registro de imóveis, que ficaria em R$ 4.550. No total, nós gastaríamos R$ 35.127,38 com esse inventário. Ou seja, os custos desse inventário poderiam chegar a 14% do valor dessa herança. Então, concluindo, do valor acima especificado sobre a herança, haverá um gasto de 10 a 15% da herança do falecido para regularizar e transferir efetivamente os bens. Esses gastos podem haver multas se não forem feitos no prazo certo. Então a família tem que buscar orientação jurídica o mais rápido possível para regularizar essa situação, para evitar essas multas. É necessário entender também que somente com a ajuda de um especialista você vai analisar o caso concreto e saber se nós podemos fazer algum pedido de isenção ou gratuidade dentro desse processo de inventário. O vídeo fica por aqui. Tchau!